Bom dia, meninos do sexto e sétimo ano da Fundação Casa 3. Tudo bem com vocês? Voltei porque eu tava com saudade e voltei pra gente continuar tendo as melhores aulas de história das nossas vidas. Hoje a gente vai falar de um tema sensacional, que tem muito a ver com a gente. Na verdade, absolutamente tudo a ver com a gente. Nós vamos falar dos povos originários da América. E se você não lembra ou não sabe, filhote de Deus, nós somos americanos. Todo mundo que mora na América, seja ela América do Sul, América Central ou América do Norte, é americano. Então, nós vamos falar dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais lá das antigas, os mais antigos de todos. Nós vamos ver como esses primeiros povos americanos chegaram aqui. De onde que eles vieram? Será que eles brotaram da terra aqui da América? Será que eles vieram de algum lugar? Como que isso aconteceu? Quais são os registros que a gente tem? O que prova pra mim de que essas pessoas já estavam aqui, por exemplo, antes da chegada dos europeus, que é quando eu tenho os registros escritos? A aula tá sensacional. Eu vou levar vocês para fazer uma viagem pelas ruínas, pelos sambaquis, pelos sítios arqueológicos, para mostrar para vocês que aqui, ó, tem ideia para trocar. Porque aqui a gente trabalha com fundamentação, com conhecimento referenciado. Não é nada de achismo, não é nada de opinião. É ciência, é conhecimento de verdade. Então, vamos lá que vocês vão conhecer um pouquinho da história desse nosso continente lindo. Vamos lá então entender um pouquinho sobre esses povos originários da América. Primeiro vamos compreender o que significa dizer povos originários. É comum que muitas pessoas pensem que a história da América começou com a chegada dos europeus, dos colonizadores. Só que não é bem assim. A América tem muita história e muita história antes da chegada desses primeiros colonizadores. E a nossa missão aqui hoje é entender um pouquinho dessa história. Para começo de conversa, a gente precisa entender desde quando a América é habitada, desde quando que nós temos seres humanos vivendo aqui nesse território. A gente tem algumas teorias sobre a chegada do homem à América. Por que são teorias e não uma verdade? Porque a gente não sabe ao certo. Porque nós temos um conjunto de evidências para cada uma delas. E essas evidências, elas são contradizentes, são contraditórias umas com as outras. Então, os cientistas, eles não conseguiram chegar numa verdade para falar, não, foi assim que os seres humanos chegaram na América. Isso não existe. Nós temos essas 4 teorias que podem explicar. Entre elas, nós temos uma que é a mais aceita, que é essa primeira aqui. E o que eu tentei fazer aqui no mapa para vocês? Eu tentei colocar um mapa com as rotas que esses seres humanos podem ter seguido para chegar aqui na América. E essas rotas, elas estão numeradas, ó, 1, 2, 3 e 4, de acordo com o nome delas aqui no cantinho, tá bom? Como eu disse, a primeira é a mais aceita, que é a teoria da travessia pelo Estreito de Bering. Acredita-se que há aproximadamente 30 mil anos atrás, os seres humanos teriam atravessado esse estreito que fica aqui, ó, entre o norte da Ásia e o norte da América. Esse estreito ele teria ficado congelado numa era glacial, o que propiciou a migração de vários grupos humanos por um período grande de tempo, fazendo com que os grupos que habitavam essa região, no caso da escassez de comida, no caso de necessidade de migração, viessem para cá. Uma das coisas que corroboram, ou seja, que dão sustentação, que reafirmam essa teoria, são, por exemplo, as características físicas das pessoas originárias aqui do norte da Ásia e aqui do norte da América, que é, por exemplo, o olho puxado, que tem tanto aqui entre os orientais e os indígenas, e o cabelo liso. Além dessa teoria, nós temos a teoria da rota costeira. De acordo com essa teoria da rota costeira, aqui ó, a número 2, esses grupos humanos teriam desenvolvido uma tecnologia de construir embarcações com couro de animais, e eles teriam saído aqui pela costa, pelo litoral recortado, atravessado o Oceano Pacífico e chegado aqui nessa região costeira também da América Central, América do Sul. A terceira teoria é do povoamento das ilhas do Oceano Pacífico. Essa teoria ela também está sustentada sobre o fato de que esses primeiros grupos sabiam construir embarcações com couros de animais. E essas embarcações elas teriam sido usadas para atravessar de ilhas e ilhas entre o Pacífico. Então, seria a número 3 aqui, ó, tá vendo? Essas setinhas aqui.
Existe ainda uma outra teoria, que é a menos aceita, que é a teoria da migração atlântica. Essa ela é super polêmica, parece até teoria da conspiração, mas ela também tem algumas evidências que a sustentam, que é a teoria da migração atlântica, de que os seres humanos eles já sabiam que existia o Oceano Atlântico e que existia essa possibilidade de atravessar de um lado para o outro. Então eles teriam saído aqui, ó, tá vendo essa setinha? Da Europa e chegado aqui aonde é a América do Norte, que é a número 4. Então, como não temos uma verdade absoluta, a minha função é apresentar todas essas teorias para vocês. Lembrando que a mais aceita é a teoria do Estreito de Bering, é a que a gente tem mais evidências, são pesquisas mais sólidas. Não que as outras não tenham evidências e pesquisas, mas a mais aceita pela comunidade científica é a primeira, que é a teoria do Estreito, que considera a travessia terrestre numa era glacial. E como que esses pesquisadores eles conseguem chegar nessas conclusões? Por meio, é claro, das fontes históricas que nós estamos estudando desde o começo do ano. Principalmente, que tipo de fonte que serve para contar a história dos povos originários da América? As fontes materiais, como os fósseis, as pinturas rupestres, objetos, cerâmicas. E eu trouxe alguns exemplos muito bacanas para vocês aqui. Sambaquis, sítios arqueológicos, ruínas. Eu trouxe imagens de cada um deles. Vamos lá, então? O que seriam os sambaquis? Olhando de longe, eles parecem um morro. Só que é um morro diferente se a gente chegar mais de perto. Por quê? Porque não é um monte de terra qualquer. Ele é composto de ossos, conchas, pedras e artefatos e objetos. É como se fosse um aterro sanitário. E ao mesmo tempo que seria um aterro sanitário, seria um cemitério. Então, alguns grupos indígenas, ou alguns também dizem que não são indígenas, são grupos humanos originários da América mesmo, chamados de sambaqueiros. Os sambaqueiros, eles mantinham esses aglomerados de fósseis, de objetos, de conchas, eles faziam como se fosse um aterro mesmo. Então, eles jogavam uma camada de objeto e cobriam com conchas, outra camada de objetos fósseis e com conchas. E isso a gente encontra em praticamente todo o litoral da América, principalmente na América do Sul. A gente tem sambaquis, que são esses morros amontoados de conchas e areias e objetos e fósseis, que eles datam de 8.000 até 2.000 anos atrás. Lembrando que os europeus, os portugueses, os espanhóis, eles só vão chegar aqui na América em 1492, ou seja, aproximadamente 1.500 atrás. Portanto, esses outros vestígios eles são muito mais antigos e isso é uma evidência científica de que existia grupos humanos aqui, que esses grupos humanos tinham seus próprios hábitos alimentares, sua organização social e etc. Dependendo do tipo de objeto, do tipo de fóssil que a gente encontra, os pesquisadores eles conseguem concluir, inferir como era a organização social, a alimentação, os hábitos do cotidiano mesmo das pessoas que viviam aqui. Os sambaquis, portanto, eles são uma das principais fontes históricas que a gente tem dos povos originários da América, principalmente na costa litorânea e na costa litorânea da América do Sul. Ou seja, nós temos sambaquis aqui no Brasil, muitos, principalmente na região sul. Lá no estado de Santa Catarina, nós temos os maiores sambaquis que já foram encontrados. Além deles, a gente tem sambaquis por todo o litoral. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem um sambaqui muito famoso que está em processo de tombamento em Cananéia. E aqui eu trouxe umas imagens de como é um sambaqui, né? Então aqui, ó, parece uma duna, estão vendo? Só que se a gente chegar mais perto, se eu aproximar essa imagem, vocês vão ver que ela é feita de várias conchinhas. E entre essas conchas podem existir esses fósseis e esses objetos desse período em que a América era habitada pelos seus povos originários. Além dos sambaquis, nós temos outras fontes que estão presentes nas ruínas. As ruínas, elas são vestígios de construções, vestígios de comunidades, de cidades, vilas, aldeias que existiram em um determinado lugar. Eu trouxe um exemplo da ruína de uma cidade inca, que os incas eles constituíram um império e essa é apenas uma das cidades que compunham esse império, que é a cidade de Machu Picchu,
Hoje, essa cidade, essa ruína, ela é aberta para visitação, ela é um patrimônio histórico, arquitetônico da humanidade e etc. Mas, durante muito tempo, ela foi uma das principais evidências, um dos principais registros da sociedade Inca, do Império Inca. Os Incas, inclusive, eles ainda estavam presentes aqui na América quando chegaram os primeiros colonizadores, os primeiros europeus. E essa ruína ela existe porque foi parte do processo de conquista dos espanhóis no território que era deles. Aqui eu tenho algumas outras ruínas para vocês entenderem melhor, conseguirem enxergar melhor o que seria. Eu tenho a ruína de um templo asteca. Os astecas eles foram outros povos que viveram lá na região do México, que é a ruína de um templo chamado de Templo Maior, que é o templo maior deles. E aqui eu tenho uma maquete com a projeção de como era a cidade onde esse templo estava inserida. Então, olha a grandiosidade das obras, das construções que esses povos originários da América, que esses índios, eles faziam. Além dos sambaquis e das ruínas, nós também temos os sítios arqueológicos. Sítios arqueológicos eles estão presentes em toda a América e eles são registros, eles marcam registros da passagem de povos, de aldeias, de cidades e assim por diante. Eu trouxe um exemplo aqui de um sítio arqueológico que ele fica em Serranápolis, em Goiás. De modo geral, esses sítios arqueológicos eles são encontrados em escavações ou em abrigos rochosos ou em cavernas, e aonde existem vestígios como pintura rupestres, gravações, fósseis, restos de objetos e assim por diante. No caso desse sítio arqueológico que eu trouxe como exemplo, ele é famoso pelas suas pinturas rupestres. E essas pinturas elas datam de aproximadamente 9.000 anos antes de Cristo. Então seria o equivalente a 11.000 anos atrás. E tem pinturas rupestres de 11.000 anos, assim como tem de 5.000 anos, assim como tem de 3.000 anos, o que é evidência de que esses povos realmente dominavam e habitavam essa região. Além desse sítio lá em Goiás, eu trouxe um outro sítio numa outra região do país, lá em Pernambuco, para vocês visualizarem. Ah, importante, esses dois sítios arqueológicos, eles são abertos para visitação. Agora, nesse momento de pandemia, não. Mas, no mundo normal, a gente pode ir lá visitar, ver essas pinturas mesmo, esses objetos que são encontrados. Esse outro sítio, essa outra imagem, ela é de um sítio que fica em Pernambuco, no Parque Nacional do Vale do Catimbaú, que é localizado no município de Buíque. E ele tem também um grande conjunto de pinturas rupestres que elas vão datar de 6.000 anos atrás. E aí, tendo toda essa variedade de povos originários, de índios, é importante a gente perceber que nós temos basicamente 3 tipos de organização. Nós temos povos que eram caçadores e coletores, que são os que estão representados aqui no mapa da América de amarelo. Nós temos sociedades agrícolas simples, que fundaram pequenas aldeias, vilas, mas que nunca chegaram a ter, por exemplo, um governo estruturado, organizado, com leis e etc., que são as que estão aqui em verde. E nós também temos sociedades agrícolas que eram complexas, onde eu já tinha comércio, onde eu tenho organização de governo, onde haviam regras de funcionamento da sociedade, classes sociais e assim por diante. Então, índio não é tudo igual. Todos estavam aqui na chegada dos colonizadores, mas eles tinham diferenças entre si. Aí, a gente já chega num outro estágio, que é a América logo antes da chegada dos primeiros colonizadores, chamada de América pré-colombiana, porque o cara que veio aqui, que representou o início dessa colonização, foi o Cristóvão Colombo. Então, a gente tem, por exemplo, alguns povos que deixaram grandes registros, como aquelas ruínas, que são os Incas, os Astecas. Os Incas aqui, ó, em toda essa costa oeste da América do Sul, estão vendo, em laranja. Os Astecas, aqui é onde hoje é o México. Os Maias, onde eu tenho a Guatemala, Honduras e tal. Esses povos eram sociedades complexas, ou seja, eles tinham governos estabelecidos, eram estados, tinha classe social, tinha educação. Tudo que a gente estudou até agora, que havia nos povos originários lá da Antiguidade Oriental, da Antiguidade Clássica, Egito, gregos, tinha aqui na América também. Só que a diferença é que as populações tinham características dos indígenas. Além deles, nós temos aqui onde nós vivemos hoje, essa área toda em verde, que era dominada principalmente pelos
índios da etnia Tupi e Gés. Os Tupis de verde escuro e os Gés de verde claro, certo? A gente tem, como eu disse, organização estatal, governos aqui nesse período. A gente tem reinos, impérios, organização por cidades e estados e assim por diante. Quando os europeus chegam à América, acontece uma coisa muito cruel e curiosa. Eles praticam o que a gente chama de etnocentrismo. Etno é etnia, centrismo é centro. Então, etnocentrismo é a ideia de que você, a sua etnia, está no centro. Portanto, é melhor que a outra. De que aquilo que é da sua cultura é o que está certo. E o que é do outro, por ser diferente, é errado. Então, partindo dessa visão, os europeus, eles acreditavam que o que era deles, por exemplo, a religião católica, era dos europeus. E isso era o correto. Então, o que não era da religião católica, estava errado. Que é o que está mostrando aqui nessa imagem. Estão vendo? Ó? Os europeus com a imagem de Cristo aqui crucificado, orando e ao mesmo tempo rindo, porque o indígena ele está cultuando uma outra imagem, como se o que eles estivessem fazendo fosse o correto e o que ele estivesse fazendo fosse errado. Isso a gente chama dentro das ciências humanas de etnocentrismo. Por quê? Porque não existe certo e errado, existe formação histórica. Esses povos foram formados com base nessa fé aqui. E esses povos da América foram formados com base nessa fé aqui. Esse sujeito não tem o direito de olhar para eles e falar que eles estão errados. Assim como esses sujeitos não teriam o direito de olhar para ele e falar que ele está errado. Mas foi o que eles fizeram. Eles impuseram essa fé sobre esses sujeitos. Que é mais ou menos o que essa outra charge está querendo mostrar para vocês. Olha que louco, essa bota aqui, escrito colonialismo, pisando ou prestes a pisar nessas populações originais aqui. Por quê? Porque a colonização, ela fez isso. Ela pisou naqueles povos originais, no que era deles, do que era original deles, da cultura deles, da religião deles, da língua deles, do modo de vestir, dos governos, de tudo. Então, os europeus, eles passaram a enxergar esses povos originários da América como inferiores a eles. E boa parte disso se deve ao quê? Alguém consegue arriscar? A gente falou disso há umas 2 aulas atrás. Se deve à supremacia, a ideia de que a escrita é o que dá superioridade para as pessoas. Porque esses aqui, ó, eles tinham códigos escritos bem desenvolvidos, como alfabetos, palavras que a gente conhece hoje. E esses aqui, eles tinham outras formas de registro. Eles tinham registros por meio de gravuras, de símbolos, por meio de nós numa corda e assim por diante. E só para a gente fazer uma comparação sobre essa questão de desenvolvimento e que como isso vai muito da visão que as pessoas têm um sobre o outro, se a gente pegar o século XIII, ou seja, no ano de 1300 foi mais ou menos uns 150, 200 anos antes dos europeus chegarem na América. A Europa, os europeus, ela estava vivendo um tipo de organização chamado feudalismo, onde as pessoas elas viviam em grandes espaços de terra, onde a dinâmica era essa. Tinha um castelo, tinha as áreas de plantação, certo? A igreja e as moradias umas afastadas das outras. É como se fosse uma grande comunidade rural. No mesmo período, século XIII, pouquinho antes dessas grandes navegações da chegada dos europeus à América, na América, a gente tem, por exemplo, uma cidade asteca dessa maneira, onde a gente tem vias de locomoção, nós temos governos estruturados, nós temos habitações urbanas, nós temos universidades e assim por diante. O que eu estou querendo fazer com essa comparação? Eu estou querendo fazer uma provocação em vocês, para que vocês passem a pensar sobre a concepção, a ideia que nós temos sobre os indígenas e a ideia que os europeus tiveram sobre esses indígenas. Então, olhando essa comparação aqui, o que vocês podem pensar? Qual reflexão que a gente pode fazer? Eu não vou dar resposta, é para pensar mesmo, tá bom? Agora, eu vou lá para o roteiro com vocês, para a gente rever certinho o que é para a gente fazer, o que é para vocês fazerem na aula de hoje. Esse roteiro ele tá muito lindo, que ele fala exatamente tudo que a senhora acabou de explicar, as teorias sobre a chegada dos primeiros homens à América. Depois desse textinho sobre as teorias, tem um mapa que é para vocês
pararem esse vídeo lá no mapa mundi do PowerPoint, caso vocês não tenham um mapa mundi aí presencialmente, e através da observação, comparação, vocês poderem traçar as rotas. Então, vocês vão criar uma legenda para identificar os continentes. Então, de verde, que continente que é, de rosa, qual que é. Depois, vocês vão escrever os nomes deles e dos oceanos, certo? E vai desenhar com uma seta as possíveis rotas de cada uma dessas 4 aqui. Quem prestou atenção no vídeo, praticamente já tem a resposta, tá bom? Depois tem um texto sobre os pesquisadores e suas fontes, que a gente acabou de ver aqueles exemplos incríveis das ruínas, dos sítios arqueológicos e da... A senhora esqueceu. As ruínas, os sítios arqueológicos e os sambaquis, exatamente. E tem um outro texto sobre esses primeiros habitantes da América e os tipos de registro que eles produziam. Depois tem mais uma atividade, belezinha, vocês vão tirar de letra, falando sobre tudo isso que está no texto e que também está na explicação que vocês acabaram de ver. Espero que seja uma aula muito produtiva, que vocês aprendam muitas coisas novas e por hoje é só. Isso, meninos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa nova. Queria que vocês soubessem que eu preparei essa aula com muito carinho, com muito amor e principalmente acreditando que a educação é a maior arma que a gente tem para mudar a nossa própria história e que para quem quiser a oportunidade de aprender está sendo dada. E eu, como professora, me comprometo a isso. Para finalizar, eu quero deixar um ensinamento do pai da história, que eu acho essencial nesse momento. O Heráclito, chamado pai da história, ele percebeu uma vez sentado nas margens de um rio que o homem nunca poderia se banhar 2 vezes naquele mesmo rio. E por quê? Porque o homem nunca é o mesmo, ele vai se transformando conforme as suas experiências, e nem um rio. E com isso, o Heráclito percebeu que o tempo passa. O que eu tô querendo dizer com isso? Que tudo passa, que esse momento difícil que a gente está vivendo, que essa pandemia, que esse distanciamento também vai passar. Que a ciência, que a história nos sirva nesse momento para dar esperança, para que a gente, mais do que aprender com o passado, tenha a esperança de que um futuro melhor virá. Eu tô morrendo de saudade de vocês e enquanto eu não puder estar aí, vocês podem ter certeza que eu vou estar aqui fazendo o melhor que eu conseguir com aquilo que eu tenho para que vocês aprendam e tenham a oportunidade de escrever a história que vocês quiserem para a vida de vocês. Até semana que vem!